Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde eu estou com uma palavra de Deus para a sua vida e te convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir, que nos trata acerca da parábola do filho pródigo. Jesus recita esta parábola, sendo esta a terceira parábola do Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 15. E quando Jesus chega a recitar esta parábola, o que me chama a atenção é que este pai de família, ele tem 2 filhos, ou seja, ele vai passar a sua vida agariando bens para os teus filhos, e os teus filhos agora, um deles vai pedir a parte que lhe pertence. Percebam, senhores, que todo pai é preocupado em agarinhar bens para que o futuro do seu filho seja melhor do que tudo aquilo que o pai passou. Todo pai logo pensa, o que eu passei eu não quero que os meus filhos passem. E o que eu nunca tive, eu quero que os meus filhos tenham. Este é o sentimento de Deus para a nossa vida como pai. Tudo que é do pai, perceba que é do filho, porque há uma geração que se vem e outra geração que vai. E quando o pai, ele parte desta vida, ele deixa uma herança para os teus filhos. Logo, tudo que é deste pai também é dos teus filhos. Só que o mais moço deles vai pedir ao pai a parte que lhe pertence. Só que ele esquece que tudo que é do pai já é dele. E ele vai pedir uma pequena parte. Ele vai pedir uma parte, sendo que ele tem tudo. A história se repete, só quem muda são os personagens. Deus já nos tem dado tudo. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos tudo da parte de Deus. Deus tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos dado um lar, uma família, um ministério. Ou seja, Deus tem nos acumulados de benefício, como disse o salmista. Mas bem verdade é que ainda existem pessoas que estão preocupadas em uma parte, enquanto o pai já lhe deu uma totalidade. Meu irmão, não é tempo de pensar em uma parte, porque o que o pai tem para você é muito maior do que o que você imagina. O que o pai tem para você é muito maior do que aquilo que você quer. Perceba que o pai pagou um preço na cruz do Calvário enviando o teu filho para te dar direito de uma herança. Não queira uma parte, porque a totalidade de Deus é muito maior o que ele tem para você do que aquilo que você quer. Olha o que o texto vai dizer. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo irresponsavelmente. A irresponsabilidade fez ele perder aquilo que o pai lhe deu, ou seja, tudo que o pai lhe deu na casa do pai continua contigo, mas aquilo que o pai te deu fora da casa do pai um dia se acaba. Talvez eu estou falando para você que saiu da casa do pai, talvez eu estou dizendo para você que está decepcionado, frustrado, problemático, com problemas familiares, problemas judiciais, problemas na saúde e está pensando na sua vida e refletindo aí agora, ou por que é que você saiu da casa do pai, sendo que lá você tinha tudo, a totalidade do pai era sobre a sua vida. E quando o filho sai com a pequena parte que lhe pertence, lá fora, tudo que o pai lhe deu acaba. A história se repete. Muitas pessoas têm saído da presença do pai, porque achando que na presença do pai não tem liberdade, não pode fazer certos tipos de coisas, estão privados a alegria, a felicidade. E só percebe a importância da casa do pai quando sai da presença, quando está distante do pai e perde aquilo que Deus lhe deu. Mas o que me chama a atenção é que quando ele perde aquilo que o pai lhe deu, ele vai ser contratado por um daquela terra para ser trabalhador no meio dos porcos, ou seja, para ele trabalhar apacentando porcos. Logo ele consegue um cidadão que lhe dá um emprego quando a fome chega, e este emprego é de apacentar porcos. De repente ele vê os porcos comendo e a Bíblia vai dizer assim, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai
tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Perceba o sentimento de alguém que está longe da casa do Pai. Lá na casa do meu Pai, os trabalhadores estão com abundância de pão, mas eu aqui pereço de fome. Observa que ele está falando de lugares e estado, a condição dele. Olha o que ele está dizendo. Lá, na casa do meu Pai, os trabalhadores do meu Pai estão fartos de pão. Agora eu, aqui, distante do Pai, pereço de fome. Este é o estado de um pecador que reconhece que lá na casa do Pai pode ter qualquer problema, mas lá não falta nada. Como disse o salmista Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na casa do meu Pai há abundância. Os trabalhadores do meu Pai têm providência todos os dias. E eu aqui, nessa situação, pereço. Ou seja, ele está reconhecendo, caindo em si e dizendo, aquilo que me trouxe para longe da casa do Pai me fez reconhecer que aqui tudo que o Pai me deu eu perco. Aqui nessa condição, nesse estado que eu estou, tudo que o Pai me deu não vale de nada, mas dentro da casa do meu Pai, todos aqueles que trabalham para Ele estão fartos de pão. E para você também que é trabalhador da casa do Pai, enquanto você está trabalhando para a casa do Pai, enquanto você está pregando, louvando, evangelizando, fazendo a obra do Pai, tem alguém lá fora reconhecendo que você está bem, que queria estar no seu lugar. Então valorize o trabalho com a casa do Pai, valorize aquilo que você faz para Deus. Disse Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na casa do Senhor ou na obra do Senhor, sabendo que o vosso sacrifício não é em vão no Senhor. Os trabalhadores na casa do meu Pai têm o que comer, os trabalhadores na casa do meu Pai têm o que vestir, os trabalhadores na casa do meu Pai têm o que desfrutar da totalidade dele. É isto que o filho está reconhecendo. E o que me chama a atenção neste filho é a capacidade de reconhecer. Olha o que o texto vai dizer no versículo 27. E caindo em si. Quando nós estamos longe da presença do Pai, a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é cair em si, é reconhecer que não é mais o mesmo, é reconhecer que as coisas não andam favoráveis. Quando ele reconhece isso, ele passa agora a ter o sentimento de se aproximar do Pai. Enquanto você não reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa de ajuda, que você precisa voltar para a casa do Pai, você vai estar distante, lastimando por tudo aquilo que você tinha e perdeu. Mas quando você cai em si e reconhece que você tem um Pai, você tem para onde voltar, você tem um Pai que te espera, você tem alguém que está esperando por você. E quando ele cai em si, eu me lembro da história de um moço que saiu, os filhos dos profetas, em 2 Reis, a Bíblia diz que os filhos dos profetas saíram a cortar viga, e a Bíblia diz que um deles estava com a ferramenta emprestada, e quando a ferramenta cai, quando ele desfere o golpe na viga e a ferramenta cai no rio, ele reconhece dizendo, meu Senhor, a minha ferramenta caiu e era emprestado. Logo Eliseu vai dar uma ordem e a água vai fazer flutuar a ferramenta daquele moço. O que eu aprendo com isso? Quando a gente reconhece que a gente caiu, quando a gente reconhece que erramos, quando a gente reconhece que somos dependentes de Deus, aquilo que a gente perdeu volta a ser nosso. Eu tenho uma palavra de Deus de restituição para a tua vida. Eu não sei o que caiu na sua vida, eu não sei se os teus sonhos que caíram por terra, eu não sei se foram os seus projetos, eu não sei se foi o seu ministério, eu não sei se foi a sua vida moral, a sua família, mas eu sei de uma coisa, que quando a gente reconhece, aquilo que é nosso volta para nossa mão. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que se você reconhecer o estado que você se encontra, Deus vai trazer de volta
volta tudo aquilo que você perdeu. Deus vai trazer de volta tudo aquilo que se perdeu no meio do caminho. Preste bastante atenção o que ele vai dizer. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui eu quero me deter um instante para te dizer, quando ele desejava comer as bolotas dos porcos, ou seja, o alimento, a lavagem que os porcos comiam, ele vai entender e vai dizer consigo mesmo, e vai pensar logo, ninguém dava nada de comer a ele. Ele vai imaginar, ora, se eu estou num trabalho de dar alimentos para os porcos, a circunstância em que eu estou, ninguém me dá nada. Sabe por quê? Porque fora da casa do Pai, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém, ninguém faz nada por ninguém. Mas na casa do Pai, o Pai está pronto para te ajudar, o Pai está pronto para te estender as mãos. Glória ao nome do Senhor. Quando ele reconhece esse estado, olha o que o texto vai dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti, não já sou digno de ser chamado teu filho, mas receba-me como um dos teus empregados, um dos teus trabalhadores. Olha o que acontece, ele sai como filho. Só que agora ele quer voltar para casa dizendo, pai, eu não quero ser apenas filho, me recebe como um dos teus trabalhadores. Porque muitas das vezes o filho não quer colocar a mão na massa. Aí o pai tem que contar com os trabalhadores. Ele reconhece tanto o seu estado, que agora ele quer voltar para a casa do pai dizendo, pai, eu reconheço que errei, mas eu não quero ser só teu filho, eu quero ser um trabalhador na tua obra. Oh, aleluia, o seu lugar ainda está vazio. Você que é filho de Deus, que se encontra numa situação distante de Deus, o pai está à sua espera. E quando você voltar, você não é só simplesmente um filho, o pai quer que você trabalhe e faça algo em prol do reino dele. Ele está dizendo, pai, me receba como um dos teus trabalhadores. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer algo pelo Senhor. E quando ele reconhece isso, ele vem em direção ao pai. E para terminar, quando ele está distante do pai, o texto vai dizer, e viu seu pai, ou seja, versículo de número 20, preste bastante atenção, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, ele está chegando, porém ele ainda está longe, viu-o seu pai, ou seja, seu pai ouviu, e moveu-se de íntima compaixão dele. Sabe o que é isso? Ele está distante, ele não está enxergando o pai ainda, mas o pai já estava vendo ele. Você está entendendo, meu irmão? Talvez você está numa situação tão difícil, tão distante de Deus, que você não consegue enxergar a Deus. Talvez você não consegue ver Deus no meio desse desemprego. Talvez você não consegue ver Deus em meio à destruição da tua família, em meus problemas conjugais, em meus problemas financeiros, em meus problemas na sua saúde. Mas eu tenho a certeza que quando você reconhece que precisa se aproximar do Pai, você pode até não alcançar a vista a Ele, mas Ele está te vendo. Você pode não estar vendo ele, mas ele está te vendo. O intuito de Zaqueu em Jericó era ver Jesus, mas antes dele ver Jesus, Jesus viu ele. Eu quero profetizar de Deus na sua vida, que se você reconhecer o seu estado, o Pai está pronto para te abraçar, e ele já está te vendo mesmo ainda que você esteja longe. Oh, glória ao nome do Senhor. Viu-o estando ao longe. Preste bastante atenção, versículo 21. E o filho disse tudo aquilo que ele queria dizer. Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-de um anel na sua mão e sandália nos teus pés. Ele saiu da casa do pai, só que o pai nunca se dispôs daquilo que ele usava na casa do pai. O pai guardou tudo o que era dele, pensando, um dia ele volta e eu vou devolver para ele tudo aquilo que ele usava. Ei, meu irmão, você que pregava a palavra de Deus, você que já louvou ao Senhor, você que
teve um ministério, se encontra afastado, se encontra num problema difícil a ponto disso te afastar de Deus, tome uma decisão, venha para Cristo o mais rápido possível, porque o Pai está de braços abertos e tudo que era seu, Ele vai te devolver. Tudo que era seu está guardado na mão do Pai e Ele tem para ti tudo aquilo que você perdeu. É tempo de reconhecer que precisamos do Pai e Ele está pronto a nos receber e o nome dele será com certeza glorificado. E não seremos apenas filhos, mas seremos trabalhadores no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família. Pense nisso. Deus, como Pai, está de braços abertos a te receber. Deus abençoe.